O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu à Polícia Federal que mandou $350 mil para o filho Eduardo no último dia 13 de maio. O dinheiro, segundo Bolsonaro, foi retirado de doações de apoiadores feitas a ele nos últimos anos. O valor representa cerca de R$ 2 milhões dos 17 milhões que estão na conta de Bolsonaro. Bolsonaro depôs a PF no âmbito do inquérito que investiga a atuação de Eduardo nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E a gente tem uma fala, então, do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, assim que ele saiu desse depoimento no Supremo. Vamos assistir. Hoje eu fui aqui ouvido apenas pela questão, o meu recurso que eu botei na conta do meu filho, que está nos Estados Unidos. Presidente, o senhor pode falar de valores? Pode, sem problema nenhum. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta R$ 17 milhões. Tá? E eu botei 2 milhões na conta dele. Tá ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. É bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos pode ser nem tanto, $350 mil. Mas eu quero o bem-estar dele e graças a Deus eu tive como depositar esse dinheiro na conta dele. Levi, ontem a revelação dessa informação do depósito do Pix de R$ 2 milhões chamou muito a atenção de todo mundo nas redes, né, no noticiário como um todo, por causa do valor, né, esse valor expressivo aí. Mesmo assim, o ex-presidente acha que o Eduardo vai passar necessidades, não considera esse valor alto para o padrão de vida deles. Enfim, tudo isso chamou muita atenção, mas voltando ao nosso foco para esse depoimento em si, o que o STF quer saber? O que está investigando contra o Eduardo? Aí, se você conseguir resumir em 2 minutos. Então, foram cerca de 2 horas de depoimento aí na sede da PF, aqui pertinho da nossa redação, no inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro por supostamente tentar constranger e intimidar autoridades brasileiras, e aí o Eduardo estaria ameaçando essas autoridades com sanções do Estado norte-americano. Foi um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e acatado pelo STF. Lembrando que Jair Bolsonaro não é investigado nesse inquérito, então é um inquérito que mira apenas o deputado Eduardo Bolsonaro, mas o ex-presidente ontem depôs como testemunha. E aí, nesse depoimento, ele negou que tenha falado alguma vez com o Eduardo Bolsonaro ou com alguma autoridade dos Estados Unidos sobre possíveis sanções a autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes. Disse também que as ações do filho dele são independentes e realizadas por conta própria, e o ex-presidente também pediu para acrescentar que os Estados Unidos não aplicariam sanções por lobby de terceiros. E depois, ali nessa mesma coletiva, Bolsonaro disse que não existe nenhum trabalho, nenhum tipo de lobby de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para tentar sancionar quem quer que seja no Brasil. E também sobre a presença de Eduardo Bolsonaro ali nos Estados Unidos, o ex-presidente disse que tem muito orgulho do que o filho dele tem feito. Então, algumas declarações aí do ex-presidente Bolsonaro no depoimento também, ali depois com os jornalistas. Nesse depoimento de ontem, o ex-presidente Bolsonaro não tinha o direito de ficar calado porque ele foi ouvido como testemunha, então ele tinha a obrigação de dizer, de prestar o seu esclarecimento, sempre dizendo a verdade. Na semana que vem, Bolsonaro volta ao Supremo, aí sim para ser ouvido diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes, naquele caso, né, naquele processo sobre o julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado. Aí Bolsonaro vai ser ouvido como réu, e nesse caso, como réu, ele tem o direito de permanecer calado caso ele queira. Mas a tendência, pelo menos o que o próprio ex-presidente diz, é que ele vai sim falar a Alexandre de Moraes, né, Levi? Exatamente, Léo. Tanto ele como, pelo menos a maioria dos réus que vão ser ouvidos na próxima segunda-feira, né, vão ser 8 pessoas. Além de Bolsonaro, a gente vai ter, por exemplo, o tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens dele, que vai ser o primeiro depoimento, e Cid, que foi o delator, né,
desse caso. A gente vai ter também o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, ex-chefes das Forças Armadas, enfim, é o núcleo político ali, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o núcleo político que teria encabeçado esse plano de golpe que é denunciado pela PGR. E aí vai ser mais uma etapa desse processo que está correndo com bastante velocidade aqui em Brasília, para definir, né, no entendimento do Supremo, se Bolsonaro tentou ou não uma ruptura institucional depois das eleições. Fred, alguma consideração sobre esse tema? Não, só uma observação com relação à questão do Eduardo Bolsonaro. É o seguinte, ele faz parte de um grupo de conservadores, ele fez um discurso, chama-se PAC, e que é um grupo muito forte de representação política, e que um representante da Flórida foi quem motivou a pergunta ao secretário de Estado, Marco Rubio, com relação à lei Magnitsky, que é a da sanção a autoridades estrangeiras. Logo depois, Marco Rubio e o presidente Trump anunciaram essa medida que pode atingir autoridades na América Latina por censura a cidadãos americanos no exterior, ou a comunicações de cidadãos americanos. Então, é uma questão que a investigação é saber se essa ligação do Eduardo Bolsonaro por meio do PAC com os representantes inclusive com o secretário de Estado e a família Trump, se isso poderia ter levado a essa ação contra a autoridade judicial. Aí há um risco para o presidente Bolsonaro. Se por um motivo foi entendido que esse dinheiro que ele depositou para o Eduardo Bolsonaro foi uma forma de financiamento para essa correlação, para esse serviço de lobby que nos Estados Unidos é legalizado, pode haver um entendimento que isso seja incriminatório para ele.